Durante a nossa vida surgem muitas questões, sobre as quais nem sempre encontramos respostas imediatas, e muitas delas constituem verdadeiros desafios para a nossa existência. O Espiritismo oferece o esclarecimento sobre as mais diversas situações que a vida nos propõe. Está começando mais uma edição do programa Vida em Foco, e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe a programação de hoje. Todos os que estamos vinculados a uma religião, a rigor, temos noção do que seja a caridade. Paulo de Tarso escreve sobre a caridade como sendo a mais excelente de todas as virtudes. Assim, é importante sabermos o que é caridade para o Espiritismo. Como ele a entende? Quais os requisitos para a prática legítima da caridade? E Jesus, como a entendia na visão dos Espíritos? Anote as respostas em nossa entrevista de logo mais. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Acompanhe agora a crônica da semana. Muitas são as estratégias divinas para o nosso progresso espiritual que nem nos damos conta. No momento é uma potencialidade, noutra uma dificuldade. A sua pedagogia educativa é imensa e de caráter duradouro. Algumas vezes, quando não aprendemos corretamente, precisamos experimentar a repetição até interiorizarmos a disciplina ensinada. Outrora, quando se falava em reencarnação, tinha-se até um receio de ser mal interpretado. Hoje, contudo, é um assunto corriqueiro e de fácil entendimento. Assim, necessário transpormos o mero conceito para viver o princípio, porque ele é divino na sua essência. Quando reencarnamos, assumimos compromissos graves no mundo espiritual. Compromissos que foram endossados pelos nossos amigos espirituais e que agora precisamos resgatar. Nossos jovens precisam se dar conta de que estão diante de enormes responsabilidades existenciais, que pela precocidade dos fatos chegarão antes que se possa imaginar. Por isso, é necessário que o jovem tenha plena consciência de que a vida requer respostas positivas a partir de suas ações. Jovem, você é a esperança da humanidade. Sem você não há futuro bom. Se você falir, a humanidade ficará mais empobrecida. O teu sucesso é o sucesso de muitos. Se você se der bem diante da vida, a felicidade sorrirá para você. Se dar bem é ser honesto, comprometido com os valores morais ensinados por Jesus, fazer o bem. É valorizar o teu semelhante, é cuidar de você mesmo para poder cuidar também dos outros. Lembre-se que o mundo te aguarda para ser melhor. Para o Espiritismo, o que é caridade? Confira o quadro de entrevista que começa agora e saiba a resposta. Olá, que bom que você está conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez Cosme Massi. Cosme, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Cosme, acesse o site Nobilta, nobilta.com.br, nobilta.com.br. Lá você vai saber que o Cosme é graduado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem doutorado em Lógica, Cosme, pela Universidade de Campinas, pela Unicamp. E eu entrei lá, tive curiosidade, vi que você tem até um prêmio de raciocínio lógico-matemática. Lógica matemática. Lógica matemática, Cosme, nem sei o que é isso, Cosme. Eu também não. Cosme, nós viemos aqui hoje para falar sobre a caridade na visão espírita. Isso mesmo. Que a primeira pergunta que eu faço a você é o que é caridade, Cosme? É muito importante. Kardec vai tratar desse tema em várias obras, principalmente o Livro dos Espíritos, porque é um tema fundamental para todos nós. E ele vai dar uma caracterização de caridade que difere muito daquilo que a gente encontra nos dicionários. Em geral, o dicionário vai sempre caracterizar a caridade como ajuda ao necessitado.
aquele que precisa, como uma ação no bem para as pessoas que precisam, de alguma forma, de auxílio, de ajuda. Então, é um conceito bem restrito, o conceito de caridade do dicionário. Na visão espírita, o conceito é muito mais amplo. Claro que quem ajuda a pessoa, quem faz o bem, também está praticando caridade, mas a caridade não se esgota nisso, ela é muito mais do que simplesmente ajudar alguém. Então, pelo que você fala aí, há uma diferença entre fazer o bem e ser caridoso, é isso mesmo? Uma diferença muito grande, que a gente podia pensar assim, a pior situação possível é quando o sujeito faz o mal. Então, a gente deve evitar fazer o mal, por duas razões. Além de fazer mal à pessoa, você cria um processo de provas e expiações para você. Se você não reparar esse mal nessa existência, você vai ter que reparar numa outra. Então, fazer o mal é a pior hipótese. Então, você poderia dizer, bom, então vamos fazer o bem. Fazer o bem seria a hipótese melhor. Mas na visão espírita, fazer o bem não basta. Porque é necessário você fazer o bem de determinada maneira, de certa forma de fazer o bem, que os espíritos definem como de forma desinteressada. A caridade é fazer o bem desinteressadamente. Isso tem um nome? Tem, isso chama-se virtude, por isso ela é uma virtude. Por exemplo, se eu ajudo uma pessoa, vejo que às vezes acontece em época de eleição, quando um político distribui cesta básica, ou ele distribui algum benefício para a população. Claro que ele está fazendo o bem, ele está distribuindo cesta básica para quem precisa, mas não está fazendo isso desinteressadamente. Se há o interesse de com isso conquistar o voto, ele está fazendo bem, mas não está sendo caridoso, não está sendo virtuoso. Ou seja, o bem tem que ser feito pelo ardor natural do coração, como uma emoção profunda de desejo do bem, e não simplesmente por algum tipo de motivo de fora, por algum interesse material ou moral que estivesse envolvido. Então, essa é uma diferença importante, quer dizer, quem pratica a caridade faz o bem de uma forma especial, faz o bem, como diz Kardec, com o ardor natural do coração, e não fazendo cálculo, pensando o que ele vai ganhar com o bem que ele realizou. Embora seja o bem, isso não seria o ideal, isso não seria uma virtude? Não, seria o bem, mas não uma virtude. Aí que está a grande diferença. Você pode fazer o bem de várias maneiras. Em geral, você pode até começar a aprender a fazer o bem por interesse, por algum tipo de cálculo. Eu estou fazendo o bem para poder conquistar determinada coisa, para me dar bem na vida, para ganhar certo prestígio social. Você está fazendo bem, mas ainda não é virtuoso. Ou seja, para que você seja virtuoso e, portanto, pratique a caridade, você tem que mudar a forma de fazê-lo. Você tem que fazer com o coração voltado ao bem, sem fazer conta, sem ficar analisando o benefício que você pudesse ganhar a partir do bem que você realizou. Então, enquanto o coração não participa de forma profunda, o bem está sendo feito. É melhor fazer o bem do que fazer o mal. Mas não basta. A gente diz, fazer o bem é necessário, mas não é suficiente. É preciso fazê-lo também desinteressadamente. A isso que se chama, Cosme, beneficência, é isso? Na verdade, a beneficência é quando você faz o bem. Por isso que para o Espiritismo há uma diferença muito grande entre a beneficência, que é fazer o bem, da benevolência, que é uma das virtudes que compõem a caridade. Benevolência é desejo, vontade do bem. Beneficência é ação no bem. Então, para dar um exemplo para ficar claro, eu posso fazer o bem sem que o meu desejo profundo esteja envolvido. Eu fiz o bem por algum interesse, para conseguir alguma coisa, para ganhar um prestígio social ou para conquistar alguma outra coisa. Então, eu fiz o bem, fui beneficente. Mas será que eu fui benevolente? Ou seja, será que o meu desejo profundo do bem estava dentro de mim ou era outro interesse que me moveu, quer dizer, me impulsionou? Por que eu fui impulsionado? Pelo interesse ou pelo desejo natural do bem? Na benevolência é o desejo que está presente. Quem deseja o bem, quando a oportunidade se faz, ele realiza o bem. Mas nem sempre quem realiza o bem está desejando o bem, ele está às vezes fazendo por outras coisas, ele deseja outras coisas, o bem era apenas um meio para ele conquistar outras coisas. Mas você considera que o caminho para a aquisição dessa virtude, por excelência, né, a benevolência, ele passa pela beneficência? Ou seja, a pessoa fazendo o bem ainda que não tenha o desejo profundo de fazer,
um dia ela chegará a automatizar essa Claro, virtude? se ela se abrir para isso, sim. Aí que está o grande segredo da ação do bem. Você vai praticando, por exemplo, a pessoa vai distribuindo, atendendo ao necessitado numa distribuição de sopa, na distribuição do alimento ou na distribuição do agasalho. Ela pode começar a fazer isso por algum interesse. Não, eu vou fazer isso porque aí eu vou ganhar uma assistência de lá, eu vou ser protegido de determinada maneira. Então ela começa, às vezes, com esses interesses. É assim mesmo, é importante que ela comece, mas ela tem que abrir o coração para que a alegria do bem penetre o seu mundo íntimo, para que o ardor natural do seu coração comece a ter a participação mais forte em sua vida. Então ela vai começar pelo interesse, vai descobrindo que o interesse é tão pequeno, daqui a pouco ela nem mais faz cálculo, ela nem mais pensa no que ela vai ganhar. Ela sente tanta alegria, tanto prazer em fazer o bem, que o bem se torna agora natural no seu mundo interior. Aí ela vira caridosa. Antes ela era beneficente, ela foi evoluindo para a benevolência. E esse é o caminho mesmo. A gente não espera que a gente já nasça sendo benevolente. Se eu já nascesse benevolente, eu já estaria praticando a caridade. Desde que nasci, eu já seria um espírito bastante evoluído. Nós, os imperfeitos, partimos da beneficência para a benevolência. A gente vai fazer um intervalo e depois do intervalo eu quero saber a diferença entre virtude e caridade também, Cosme. A gente já volta. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje é: para o Espiritismo, o que é caridade? Confira. Estamos de volta. Cosme, eu tinha deixado uma pergunta antes do intervalo. Eu gostaria que você explorasse qual é a diferença entre virtude e caridade. Na verdade, a caridade é um tipo particular de virtude. Para o Espiritismo, uma virtude mais importante. Porque, na verdade, ela é a síntese de todas as virtudes que são necessárias ao progresso moral do espírito. Então, ela tem da virtude a marca essencial do desinteresse. Só há virtude se houver desinteresse. Então, como eu disse, a gente nunca pode definir a virtude pelo bem a ser feito. É muito pouco. Fazer o bem é um componente da virtude, mas não é o único componente. Você tem que acrescentar a palavrinha fazer o bem desinteressadamente. Então veja que a vida humana, quando você está agindo, muitas vezes nós fazemos o bem. Então é muito importante que a gente continue a fazê-lo. Mas para dar o salto para a virtude, você tem que conquistar esse ardor natural de que falei, que você conquista com o desinteresse. Quando você pratica a virtude mais desinteressadamente possível, você tem aquilo que Kardec chama de caridade. É essa virtude por excelência, em que envolve o amor naquilo que tem de mais profundo. É o seu coração que deseja o bem, sem fazer nenhum cálculo. Veja a questão. Imagine quando o indivíduo se torna verdadeiramente caridoso, ele nem pensa assim, o que vai acontecer comigo depois da morte? Eu vou para um lugar bom ou ruim? Ele não faz essa pergunta, porque se ele fizesse essa pergunta, não é o ardor natural do bem que estaria presente, mas o seu interesse. Então, Immanuel Kant, que é um filósofo muito importante, que já havia discutido a noção de interesse, ele vai dizer assim, se o homem visse Deus permanentemente, dizia Kant, ele não seria virtuoso. Porque ele só praticaria o bem ou por medo ou por bajulação. Então não haveria o ardor natural, porque ele ficaria com medo de Deus, ou então ele gostaria de ficar bajulando para agradar a Deus. Então Kant era um filósofo que dizia, já na sua época, a importância do desinteresse. Quer dizer, e Kardec vai usar essa expressão no Evangelho segundo o Espiritismo, muito importante, do ardor natural do coração. Você não tem como se enganar. Porque é você mesmo que julga se você está sendo caridoso ou está simplesmente fazendo o bem. O julgamento é interno. Ninguém de fora consegue perceber a diferença. Se você está fazendo por algum outro interesse que está escondido, com pensamento oculto, que é outra frase que Kardec usa, ou sem pensamento oculto. Se é a virtude sem pensamento oculto, aí está a caridade. Veja que interessante, né, Cosme? A gente falava aqui no intervalo. Fora da Câmara, que uma pessoa que eventualmente está limitada fisicamente numa cadeira de roda, está lá no hospital, no leito de hospital, ela pode ser virtuosa. É claro. Isso? Porque ela pode manter o desejo de fazer Exatamente. o bem. Se ela mantém o desejo do bem permanente, cedo ou tarde ela encontra um recurso para fazê-lo.
Não importa se ela está numa cadeira de roda, ela pode orar para alguém. Ela pode sorrir quando alguém lhe procura. Ela pode pronunciar uma palavra amiga e se ela nem conseguir falar, ela pode vibrar um pensamento de amor. Porque o seu desejo natural do bem faz parte do seu coração. É o sentimento profundo de amor que ela cultiva. Então, quem deseja o bem sempre encontra um jeitinho de fazê-lo. Mas nem todo mundo que faz o bem está realmente fazendo com esse desejo espontâneo e natural de amor dentro do seu coração. Cosme, por que é que o Espiritismo propõe esse lema, essa divisa, essa bandeira? Fora da caridade não há salvação. Porque a visão espírita de salvação é a visão de transformar o indivíduo em homem de bem. Salvar-se não é ir para algum lugar especial, é para mudar a sua própria natureza, é virar o que o Espiritismo chama de homem de bem. E o que é o homem de bem? É esse indivíduo que pratica a caridade, que vive esse amor espontâneo e natural o tempo inteiro. Por isso esse lema, fora da caridade não há salvação, é muito importante. Não há outro jeito de você evoluir na visão espírita, deixar de ser um espírito imperfeito e virar um espírito bom sem a caridade. Porque esta virada ou este salto evolutivo só se dá quando o desejo do bem toma conta completa do seu coração. Imagina a hipótese, você nunca ter um desejo do mal no seu mundo íntimo. Este é o espírito bom. Como ele só tem desejo do bem, todos os seus sentimentos são do bem. Tudo o que ele faz é o bem e faz naturalmente. Então imagina, se aparece uma missão para um espírito bom, uma missão penosa e difícil, ele não fica preocupado se a missão é penosa ou difícil, não há cálculo. Ele se entrega ao bem sem medir as consequências. Imagina se os primeiros cristãos que foram colocados na arena para serem devorados pelos leões, se eles não tivessem o desejo do bem, eles voltariam logo, peraí, eu vou fazer o bem, mas não a esse preço. Quem coloca preço para o bem que vai fazer, não é espírito bom, não conquistou a caridade, não deu o salto evolutivo. Por isso a importância do fora da caridade. Fazer com que você produza essa mudança interior. É o seu mundo íntimo que muda de tal maneira que você vai fazer o bem sempre, mesmo que você só recebesse dores e sofrimentos. Então, se você chamasse um espírito bom para encarnar na Terra, dizendo para ele, olha, sua vida vai ser de muita dor, de muito sofrimento, ele não mudaria o seu propósito de fazer o bem. Ele não faz essa conta. Ele se entrega ao bem por puro amor, sentimento natural e espontâneo do bem. E isso só se conquista com a prática da caridade. Mas lembrando o que a gente discutiu antes, você vai aprender a ser assim, passando primeiro pela beneficência. Ninguém espera que só vai fazer o bem quando for ardor natural do coração. Se esperar, nunca vai fazer. Então, vai fazendo o bem, mesmo por interesse, mas vai se abrindo para esse bem. Vai permitindo a si mesmo que o bem feito por interesse comece a produzir uma mudança interna em você. E daqui a pouco, você já não esquece todos os interesses envolvidos, todos os cálculos, e você passa a fazer com naturalidade, com espontaneidade. Aí você conquistou a caridade, e aí você está salvo, você virou homem de bem. Cosme, muito obrigado. Nosso tempo se esgotou. Muito obrigado pelo esclarecimento, pela alegria que você traz, pela profundidade e, sobretudo, pela simplicidade. Acho que isso alcança lá o coração e o raciocínio do nosso telespectador. E a você que ficou conosco, continue, porque o programa prossegue. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Olá, Claudir Mira dos Santos nos pergunta: por que algumas pessoas são suscetíveis à influência de outras? Deixam-se sugar em suas energias boas e recebem energias ruins, tornando-se frágeis física e mentalmente? Claudir, há muitas explicações possíveis para essa situação de fragilidade psíquica, não se podendo excluir algum distúrbio psicológico. Uma dessas explicações consiste em uma mediunidade carente de educação e orientação. Os homens são espíritos encarnados e, como tal, trocam impressões que vão além do que se pode ordinariamente ver e ouvir. Todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, possuem o que se chama perispírito,
que é um envoltório fluídico. Esse envoltório reflete o nível de evolução do espírito, seus pensamentos e sentimentos. Um espírito evoluído atrai fluidos saudáveis que o circundam, os quais produzem sensações prazerosas, pacíficas. Já um espírito perturbado vive envolto em fluidos deletérios, enfermiços, que causam sensações penosas. A interação entre os envoltórios espirituais é que viabiliza o fenômeno mediúnico, a comunicação entre encarnados e desencarnados. O médium consegue registrar os pensamentos e sentimentos do espírito comunicante, suas dores e alegrias. A depender da pujança de suas faculdades, pode mesmo vê-lo e ouvi-lo. Entretanto, o médium não apenas sofre a influência dos espíritos desencarnados, mas também dos encarnados. Assim, se está próximo de alguém psiquicamente perturbado, mesmo que não seja má pessoa, pode receber influências negativas. Pode se sentir doente e fraco por assimilação fluídica, sem que o esteja de verdade. Essa fragilidade costuma diminuir na medida em que o médium educa e canaliza suas faculdades de forma útil. Para isso, é necessário estudar e também exercitar a oração e a vigilância, mantendo pensamentos elevados e otimistas. O livro dos médiuns é a leitura mais indicada para quem necessita assimilar a teoria que embasa a prática mediúnica. Cosme Massi nos traz o quadro Aprendendo com Kardec. Não deixe de assistir. Olá, Aprendendo com Kardec. Obsessão. A prática mediúnica espírita também apresenta dificuldades. Qual a sua principal dificuldade? Vejamos como Allan Kardec nos ensina. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. A obsessão, a ação persistente de um espírito mau sobre o outro, buscando dominar a sua vontade, controlar os seus pensamentos, fazendo com que somente este espírito obsessor se comunique e interfira em toda a comunicação do médium. A obsessão é, portanto, a ação de um espírito mau. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Nunca a ação de um bom espírito sobre o médium é uma ação obsessiva, porque eles aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Sua ação, portanto, respeita o livre-arbítrio do médium. O espírito obsessor atua de forma a dominar a vontade, de forma a dominar o livre-arbítrio do médium. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeiramente criança. Portanto, é fundamental impedirmos o processo obsessivo, buscando a atração dos bons espíritos. Atrair os bons espíritos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com o nosso desejo no bem. São estes elementos interiores do nosso mundo moral que são os elementos que atraem ou afastam os espíritos, permitindo que os bons espíritos estejam conosco, permitindo que os maus espíritos nos influenciem, nos dominem. Tudo depende
destas emoções interiores, deste mundo moral da criatura. São nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sentimentos que nos vinculam aos espíritos à nossa volta. Assim, se quisermos impedir a ação obsessiva, esta ação de um espírito mau sobre nós, precisamos mudar o nosso mundo interior, cultivando as nobres emoções, buscando os melhores pensamentos, buscando a prática do bem. Assim, atrairemos os bons espíritos e que afastarão de nós os maus espíritos. Atraindo os bons, nós não mais permitimos que os maus espíritos nos dominem, nos controlem. Tudo está em nossas mãos. Depende dos sentimentos, das emoções que cultivamos. Para atrair bons espíritos, bons pensamentos. Eis o nosso dever para afastarmos o processo obsessivo. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o nosso programa. Mande as suas sugestões ou dúvidas para contato@vidaemfoco.com.br. Acesse www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!